Olá pessoal, bem-vindos ao canal Fraterno Kids. Vamos conversar? E a nossa conversa de hoje é sobre empatia. Você é empático? O que é empatia? Seu filho tem empatia? Empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro. Existem 3 tipos de empatia. Empatia emocional, que é a capacidade de sentir, de pensar no sentimento, de ver como o outro está sentindo. E empatia cognitiva, que é de pensar, se colocar no lugar do pensamento do outro. E a empatia compassiva, que é a que efetivamente vai surgir algum efeito na vida de outra pessoa. É quando não só você sente, pensa e você consegue também ter alguma ação em prol de outra pessoa. Mateus 7,12, a Bíblia fala assim, da gente ter uma ação positiva com o outro. Faça ao outro aquilo que você quer que façam com você. Então é muito interessante a gente pensar nisso, porque você tem que ter uma ação positiva, não é só simplesmente não fazer nada. Como aquela história do não faça ao outro aquilo que você não quer que não faça com você. É muito mais fácil você se abster de não fazer algo, que vai prejudicar o outro. Mas o que nos traz esse texto de Mateus 7,12 é: faça ao outro aquilo que você quer que faça com você. E aí a gente vai ver um texto aqui em Lucas 10, versículo 25, a partir do 25, que é a história de uma pessoa que fez ao outro o que provavelmente ele queria que fizessem com ele. É a história do bom samaritano. E aí, começa assim. Um mestre da lei se levantou e, querendo encontrar alguma prova contra Jesus, perguntou: Mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? Jesus respondeu: O que as Escrituras Sagradas dizem a respeito disso? E como é que você entende o que elas dizem? Aí o homem respondeu: Ame ao Senhor, seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todas as suas forças e com toda a sua mente. E ame ao seu próximo como você ama a você mesmo. Ame ao seu próximo como você ama a você mesmo. Mais uma sinal de empatia. É você amar ao próximo como você ama a você mesmo. E aí Jesus respondeu: a sua resposta está certa. Faça isso e você viverá. Porém o mestre da lei, querendo se desculpar, perguntou: mas quem é o meu próximo? Jesus respondeu assim: um homem estava descendo de Jerusalém para Jericó. No caminho, alguns ladrões o assaltaram e tiraram a sua roupa, bateram nele e deixaram quase morto. E aí eu quero conversar com vocês assim: como é que você vai trazer para o seu filho, a sua criança, o que é empatia? É justamente na hora que você lê a Bíblia com o seu filho, você observar qual é o ato de empatia que as pessoas estão tendo ali naquela história. Na Bíblia a gente consegue perceber vários atos de empatia, mas quando você estiver lendo o exemplo que eu estou dando aqui desse texto, você pode conversar com sua criança, dizendo a ela assim: imagine como estava essa pessoa, esse rapaz. Olha só, o homem estava descendo de Jerusalém para Jericó, de uma cidade para outra. Então ele já estava cansado, No caminho, alguns ladrões o assaltaram, tiraram a sua roupa, bateram nele e deixaram quase morto. Imagine como ficou aquele rapaz. Ele estava ali, já estava cansado, teve um assalto. Ele ainda apanhou daqueles ladrões, bateram muito nele. Ele estava todo machucado, todo machucadinho.
E aí deixaram ele lá, quase morto. Versículo 31 diz assim: acontece que um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho. Quando viu o homem, tratou de passar pelo outro lado da estrada. Olha só, um sacerdote viu aquele homem lá, machucado, deitado talvez, né? Todo, quase morto. Então, provavelmente ele estava lá deitado, sem roupa. E aí o sacerdote viu e passou, ó, de longe. Já aconteceu com você de você ver uma pessoa pedindo dinheiro na rua, ou tá lá jogada, deitado na rua, pessoa, morador de rua. E aí, qual é a sua reação quando você vê um morador de rua? Você passa de longe ou você se aproxima? O que é que você faz nessa situação em que um morador de rua está ali talvez dormindo ou machucado? Coloca a sua criança também para pensar um pouco sobre isso. E é uma oportunidade também de você mostrar à sua criança que o que ela tem é um privilégio, sim. Ela tem o privilégio de estar numa cama, de dormir em uma cama quentinha, de ter as refeições. E muitas pessoas não têm essas refeições, seja porque perderam tudo, perderam suas casas numa enchente ou num deslizamento de terra, ou porque nunca tiveram mesmo uma casa para morar, seja lá por que for. É uma oportunidade também de você mostrar à sua criança que o que ela tem não é todo mundo que pode ter, porque algumas vezes as crianças acabam achando que tudo que elas têm, todo mundo tem, tudo é muito normal, e a gente sabe que não é bem assim, que aquilo que a gente tem é algo que teve luta para ter aquilo ali, né? E eu não estou dizendo que aquela pessoa que mora ali na rua não lutou para ter suas coisas, mas que por uma fatalidade elas estão ali. E é uma oportunidade de mostrar, sim, compaixão, e que pode acontecer com qualquer pessoa, aquilo ali. E o sacerdote, ele passou, viu aquele homem lá, todo machucado, passou de longe. Quando viu o homem, também passou por ali um levita. Você sabe o que é um levita? Levita hoje nas igrejas são aquelas pessoas que cantam, que louvam ao Senhor. Mas na Bíblia tem outro significado também para levita, além desse, né? Olhou e também foi embora pelo outro lado da estrada. Mas um samaritano que estava viajando por aquele caminho chegou até ali. Quando viu o homem, ficou com muita pena dele. Então chegou perto dele, limpou os seus ferimentos com azeite e vinho e em seguida os enfaixou. Olha só, esse samaritano aqui, ele se colocou no lugar de que ele poderia ter sido ele a ser assaltado, poderia ter sido ele a ter sido machucado e estar ali. Então, o samaritano, ele coloca essa situação, se vê naquela situação e diz, não, eu tenho que fazer alguma coisa. E ele vai fazer por aquele rapaz aquilo que ele queria que fizesse com ele se ele estivesse ali naquela situação. E aí é mais uma oportunidade de você conversar com a sua criança sobre isso, sobre o que ela faz quando ela vê alguém passando necessidade. O que ela faria? Aliás, e se ela estivesse passando por uma situação difícil, o que ela gostaria que fizessem com ela? Eu já vi algumas histórias de pais que diziam assim, chama a criança, né, para escolher um presente, e aí o presente é para um amiguinho, uma amiguinha, não é para ela. Então, alguns pais permitem que os filhos escolham um presente bem bacana, achando que talvez até que é para si, e é para dar a outra pessoa. Ou permite que a criança escolha 2 brinquedos, né? E aí algumas crianças escolhem o mais inferior para o amiguinho.
E aí conta uma história, né? Um pai contou uma história que trocou. Não, você vai ficar com esse inferior e você vai dar o melhor para seu amiguinho. Não era o que você gostaria de ganhar? Então faça ao outro o que você queria que fizessem com você. E aí, vamos voltar aqui para a história. Aí você vai conversar com seu amigo que aquele samaritano, vai conversar com seu filho, que aquele samaritano cuidou daquelas feridas daquele rapaz. E aí, limpou os ferimentos com azeite, com vinho e em seguida os enfaixou. Depois disso, o samaritano colocou-o no próprio animal e o levou para uma pensão onde cuidou dele. Sabe, criança? Sabe, pais, né? Você pode falar com a sua criança. Assim, naquela época não tinha carro, não tinha ambulância. Então, o único transporte que se tinha era um animal, seja fosse um cavalo, um jumento. E aí, foi o que aquele samaritano fez. Ele não tinha um carro, né? Porque hoje em dia a gente tem carro. Pode chamar ambulância, mas naquela época colocava em um animal e levava a pessoa para ser cuidada. E assim aquele samaritano fez. E deixou ainda na pensão e pediu para que cuidassem dele, porque ele precisava partir para outro lugar. No dia seguinte, entregou 2 moedas de prata ao dono da pensão, dizendo: tome conta dele. Quando eu passar por aqui na volta, pagarei o que você gastar a mais com ele. Quem não gostaria, né? Se colocando na situação daquele rapaz que se machucou, que foi assaltado, se machucou. Se eu tivesse sido assaltada, tivesse me machucado, tivesse lá quase morta, se alguém passasse lá, eu ia querer que alguém me tirasse dali, cuidasse dos meus ferimentos e me deixasse em um lugar seguro, né? Imagine, criança, essa pessoa já tá doente, né? Fala assim com as suas crianças, né? A pessoa já tá doente, ainda ficar no sereno, vai acabar pegando uma gripe. E aí você vai colocar a criança para imaginar aquela situação ali, né? Aquele cenário, e que estava escuro. E aí você coloca a criança para pensar naquela situação, de como, imagine aquele cenário, tudo escuro, entre uma cidade e outra, não passavam muitas pessoas, aquela pessoa ia estar ali abandonada de noite. E aí a criança está imaginando já o cenário, né? O rapaz estava sem roupa, já tinham roubado as roupas dele, bateram nele e ele estava ali quase morto. Eu ia querer que alguém fizesse alguma coisa por mim, que alguém me ajudasse. E aí? E você? O que você acha que a gente poderia fazer com aquela pessoa ali? Será que tem como a gente fazer algo por um morador de rua? Dar um café, dar água. Sabe, os moradores de rua não tem nem onde beber água. E aí você coloca aquela criança para pensar um pouco sobre a situação, né, do morador de rua. E não só nisso. Essa é a história essa história aqui do bom samaritano e tudo fala sobre essa parte da pessoa que está na rua. Mas empatia não é somente isso. Empatia é você pensar como o outro, na situação daquele outra pessoa, daquele indivíduo. E aí você coloca a sua criança para pensar um pouco, não só no morador de rua, mas também toda uma situação que de repente, seja na escola, alguém está passando por uma necessidade, ou na igreja, ou qualquer outro ambiente que ela esteja vivendo. Uma outra pessoa pode não ter as mesmas condições que ela tem. Então, não dá para ela simplesmente pensar que todo mundo tem tudo o que ela tem, ou que ela pode ter tudo, né, que o outro tem também, né? Ela pode ter, mas cada pessoa vai ter uma situação. Então, é importante você trazer essa criança para essa reflexão de empatia, de se colocar no lugar do outro
E empatia tem muito a ver com bondade, misericórdia, compaixão. Então, não é você se colocar no lugar de uma pessoa que é rica. Essa empatia, ela é legal, mas como um projeto, né? E não na ideia de inveja, principalmente, não pode. Mas empatia é, antes de tudo, misericórdia, compaixão, bondade, gestos de bondade com o outro, com o seu semelhante. E aí, vamos continuar aqui no versículo 36. Então Jesus perguntou ao mestre da lei: na sua opinião, qual desses três foi o próximo do homem assaltado? O sacerdote, o levita ou o samaritano? Aí, aquele que o socorreu, respondeu o mestre da lei. E Jesus disse: pois vá e faça a mesma coisa. E aí, você pode trazer para sua criança uma ideia assim. Quantas pessoas passam, né, na frente de um morador de rua e nada fazem? Nada fazem para cuidar daquele morador de rua. E aí passa, sei lá, eu não vou colocar aqui a questão de sacerdote ou não, mas assim, passam várias pessoas. Quem é o próximo daquele morador de rua? Aquele que vai fazer algo por aquele morador de rua, que dá um café, que dá uma água, que dá uma sopa. Essa pessoa é o próximo. E aí a Bíblia nos ensina a amar o próximo como nós amamos a nós mesmos. Fazer ao outro aquilo que a gente gostaria que fizesse com a gente. Isso é empatia. É importante a gente pensar que a empatia é uma construção. Aliás, a gente está aqui construindo, desenvolvendo valores morais e éticos em sua criança, em seu filho. Estamos aqui juntos, vamos fazer essa troca, né? De construção de valores. E nessa construção, eu pergunto para você, seu filho é empático? Ele gosta de emprestar os brinquedos? Como é isso para ele? E na hora de fazer aquela doação das roupas que não dão mais nele, para ele tudo bem ou pera ainda? Vamos observar e conversar um pouco sobre isso aqui no nosso canal e também você com o seu filho. E aí eu quero te fazer uma pergunta. Seu filho, quando alguém cai, o que seu filho faz? Ele dá risada ou ele ajuda o coleguinha a levantar? É natural que as crianças deem risadas, mas é natural também que a criança que caiu, que se machucou, que ela fique extremamente envergonhada. Então, qual é o próximo passo que a gente deve fazer? É ensinar o filho, a criança, que quando o outro coleguinha cai, poderia ter sido ele. Ele caiu, mas poderia ter sido você. E todo mundo estaria rindo de você. Como você ia se sentir? Você ia gostar? Traz essa reflexão para a criança e ajuda ela a pensar no que fazer diante de situações como essa. É a gente planejar também. Sabe, às vezes a gente fica com as coisas muito no automático. E você pode conversar um pouco com a sua criança. Olha, a próxima vez que acontecer isso, você pode agir de outra forma. Vamos pensar no que a gente pode fazer. E aí sua criança vai dar sugestão e você também sugerir a ela algo que ela possa fazer. E não simplesmente dizer, eu não quero que você faça mais isso. E faz o que na hora? É o que faz? Porque às vezes a criança não sabe nem o que faz. Se está todo mundo rindo do outro que caiu, é o que deve fazer? Diz para sua criança, meu filho, minha filha, se fosse com você, o que você gostaria que alguém fizesse com você? Que o outro fizesse com você? Porque na fase da infância é muito difícil lidar com pessoas rindo, né? Tem crianças que com qualquer coisa, que até que esteja dando risada, dando gargalhada de outras coisas, a criança acha que é com ela.
Então, é importante a gente trabalhar esse conceito agora, para que outras crianças, as crianças em comunidade, elas possam se ajudar e não a gente ter uma sociedade cada vez mais machucada, mais doente. É importante a gente criar bons cidadãos, boas pessoas, bons homens, boas mulheres que estejam dispostas a ajudar, que sejam pessoas empáticas. Então, você vai sugerir ao seu filho ou vai dizer assim, pensar junto com o seu filho, né? O que a gente pode fazer nessa situação? O que você gostaria que fizesse com você se você caísse? No momento que você cai. Que todo mundo tá aí, a vida tá aí para todo mundo cair, levantar. O que você faria? O que você gostaria que fizesse com você? Quando você ensina sobre empatia a uma criança, você está construindo valores de bondade, de misericórdia, de gratidão e evitando situações como preconceito, bullying. Porque quando uma criança ela entende que poderia ser ela aquilo que está acontecendo em relação a bullying ou preconceito, ela consegue se colocar naquela situação ali, ela não vai permitir que outras pessoas façam. Ou pelo menos ela não vai fazer, não vai rir do outro, né? Não vai fazer brincadeiras de mau gosto. Então, a brincadeira só é boa se todo mundo estiver rindo. Se não tiver todo mundo rindo, se tem uma pessoa que está fazendo, que é o objeto, né, para dar risada, pessoas não são objeto. E então a gente vai conversar agora como desenvolver a empatia em seu filho. Primeiro, seja exemplo. Seja exemplo sendo empático, né? Seja empático nas suas relações familiares e seja empático também com o seu filho. Estimule seu filho a conversar, trabalhem juntos nas situações de dentro de casa mesmo, lavando os pratos, como já falei, varrendo a casa, dividindo atividades dentro de casa e conversando um com o outro sobre isso. Deixe seu filho contar como foi o dia dele, o que aconteceu na escola, e você vai ter a oportunidade de entender como é o dia a dia dele, como é alguns comportamentos dele que talvez ele não tenha o mesmo comportamento em casa que ele tenha com os amigos. Porque, afinal de contas, os amigos são pessoas da mesma idade dele, que ele pode fazer as mesmas coisas. Então, o primeiro passo seja exemplo, né? Seja empático com seu filho. E o segundo passo outra vez, observe o seu filho. Deixe seu filho conversar com você. Terceiro passo. Nesse terceiro passo, eu quero falar com vocês sobre estimular seu filho a ser empático, mas respeite a personalidade do seu filho. Não dá pra você... Como a gente tá aqui conversando, né? É tudo uma construção. Então, não vai ser de uma hora para outra que seu filho vai se tornar uma pessoa empática se ele não é. Vamos conversar sobre isso e desenvolver essa empatia, essa bondade, essa misericórdia com o outro. Um filme que eu acho bem legal para você assistir e conversar com seu filho é sobre o filme Dumbo. Conta a história do elefante que tem as orelhas bem grandes. E aí todo mundo ri dele, mas ele faz um amigo. E você vê que naquele filme, aquelas orelhas tão grandes que eram diferentes de todo mundo, né? Ser diferente de todo mundo. Era aquelas orelhas que depois a gente vai ver que com aquelas orelhas ele consegue voar. E todo mundo tem uma coisa assim. De repente, o diferente, o que é aquilo que é diferente em mim, que você não tem, é que vai me dar asas para voar em outra coisa. Ou você ter algo também diferente. Já pensou se todo mundo fosse igual? Então, ser diferente, a questão da empatia, é muito legal você trabalhar isso com sua criança. Principalmente se ele tiver alguma dificuldade, mas não só isso, né? Se ele tiver alguma dificuldade em alguma coisa, você pode trazer para ele essa história do filme Dumbo, mostrando para ele que aquilo que todo mundo ria de Dumbo foi o que deu asas a ele, né? Busque aumentar o núcleo de convivência do seu filho.
Quanto mais pessoas diferentes ele conviver, mais empático ele vai conseguir ser. Porque se você deixar muito restrito, fica muito mais fácil aqueles mesmos problemas ele conseguir superar. Quando você aumenta o núcleo de convivência dele, ele vai ter outras pessoas para conhecer, para conviver com outras situações. Eu sei que agora, na pandemia, fica mais difícil, né, de fazer essa convivência e tudo, mas tenta trazer isso de uma forma segura, vai para o parquinho de máscara, deixa ele conversar com outras crianças, participar das brincadeiras de outras crianças, e aí você vai ter a oportunidade de ver como seu filho se comporta diante de diversas situações. Inclua seu filho nas decisões da casa, na tomada de decisões da casa. Coisa simples, é claro, de acordo com a idade dele. Sobre o que vão brincar, ou onde vão comer, e o que vestir. Talvez onde vão comer, talvez não seja a realidade de vocês incluir esse tipo de conversa para a criança, porque às vezes a criança, ela entende que todo dia ela tem que comer em restaurante. Mas o que vestir, o que vocês vão brincar, é importante você incluir a criança nessa tomada de decisões para que ela se sinta importante, ela perceba o quanto ela é importante e que ela é parte da família. E não simplesmente nem que a família esteja vivendo em prol dela, nem que ela está vivendo simplesmente para obedecer ordens. Ela é parte da família. Inclua seu filho nessas decisões e lembre-se sempre, a criança repete o que você faz. Fica conosco no canal Fraterno Kids e vamos conversar ainda mais sobre empatia e outros valores morais e éticos.